Felizardo, fala Felizarda. Estamos aqui hoje, ó, eu estou bem diferente. Também é kimono, mas nunca usei um desse. Mas estou me sentindo bem confortável, tá levinho. E estou aqui com esse parceiro aqui, ó. Desafiei para trocar ideia. Fala aí. Beleza, Jean? Beleza, tio. Para quem não conhece, esse é o Jean. Jean Karateka. Mas eu não gosto de ficar falando do convidado, vocês já sabem disso. Então vou pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho quem é o Jean, aonde o Jean nasceu, de onde o Jean veio e como o Jean conheceu o esporte. Bom, meu nome é Jean Carlos, conhecido aí como Jean Karateka, e sou nascido no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Me criei em Xerém, minha parte da infância, que foi onde eu conheci o Karatê. Eu era fissurado em futebol, como toda criança, ainda mais em Xerém, você sabe que todo mundo de campo de futebol. Só que eu era uma criança muito peralta, muito arteira, né? Eu costumo dizer que eu não era desobediente, mas eu era muito peralta. E minha mãe queria que algo que me trouxesse um pouco mais de disciplina, um pouco mais da educação, né? E tava naquela época do Karate Kid. O primeiro Karate Kid. Daniel San. Isso aí tá denunciando a minha idade. É novinho. Novinho. Tava naquela idade, naquela coisa do Daniel San. E eu sempre fui fissurado por luta. Van Damme, Chuck Norris, Steven Seagal, lutadores. Sim. E aí, como eu gostava de luta, ela achou uma academia, Academia Líder, em Duque de Caxias, na qual eu comecei a treinar por volta do final dos anos 80 ou início dos anos 90, 89, 90, por aí. E aí eu comecei a treinar 7, 8 anos e tô até hoje aí. Hoje moro em Macaé, resido lá, estou na Academia Samara Jardim, na Escolinha de Samara Jardim, mas dou aula em Rio das Ostras, na Academia Ardos, né? E vivo o Karatê, hoje eu respiro o Karatê. Karatê é meu pilar, eu gosto e principalmente eu estudo Karatê. Tem gente que pratica Karatê, mas não estuda. Eu estudo Karatê. Desde os primórdios até hoje em dia, né? Comecei com o Karatê contato, né? Que passei por várias escolas. Karatê marcial, aquele contato mais onde a luvinha... primeiro começou sem luvinha, depois aquela luvinha de pano. Aí veio aprimorando e hoje tem um equipamento que o Karatê hoje é uma modalidade esportiva olímpica. Então saiu daquela coisa muito primata para entrar numa parte mais de alto rendimento, no qual a gente estava conversando até Sim. Então assim, eu gosto sempre de saber a origem da pessoa, né? Até pra gente ver que cada um tem um caminho diferente para chegar, né, no esporte. E assim, para quem não sabe, eu conheço o Jean há um pouco tempo, a gente tem uma relação aí. Vai falar a idade? Não vou não. Já tem uma relação já de longa data. Uma curiosidade, nós nascemos no dia 12 de março. Ele foi padrinho do meu casamento. Padrinho do casamento dele. Então assim, é um cara que eu tenho um respeito enorme. Assim, pra mim é uma grande satisfação estar aqui do lado dele. Ele sabe muito bem o carinho que eu tenho por ele, sempre tive a vida toda. E pra mim é muito gratificante estar com o meu projeto andando e ver esse cara fortalecendo o meu projeto, esse cara contando da vida dele, contando da carreira dele, do sucesso que esse cara é como atleta e como sensei, e a gente vai chegar nesse ponto. E aí, Jean, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Porra, você já não é mais um garoto, você não tem mais 17 anos, fez 18 há pouco tempo. Eu ia falar isso. Mas não tem mais 17 anos. E como é que você está enxergando hoje, o Jean lutador? O Jean lutador de 17 anos eu conheci, eu acho, né? Não lembro.
Não lembra? Mas como é que você está enxergando hoje, Jean? Um cara mais maduro. Como é que você está enxergando isso aí? Você se vê ainda no corpo? Como é que é? Cara, assim, o Jean de 17 anos era um cara de sangue muito no olho, né? Sangue, aquela coisa ávido por tudo. E às vezes atropelava-se um pouco nos seus afazeres, no que tinha até dentro do karatê em si. Tava descobrindo muita coisa, então tava competindo, tava vivendo uma coisa que eu não vivia. Com 17 anos eu tava nessa vibe. Inclusive na época, com 17 anos, eu tive até convite para ir para os Estados Unidos, para dar aula, para treinar lá, competir lá. Acabou que não se concretizou, foi até bom que eu te conheci, né? Não se concretizou. Hoje, o Jean de hoje, eu me vejo estável. Eu não posso dizer para você que eu me vejo no topo ou que eu estou lá embaixo. Eu me vejo estável. Fui agora como sensei, eu progredi muito. Eu acredito que nos últimos anos eu tenho crescido como pessoa, crescido como sensei. Eu brinco muito que eu passei a crescer como karateca a partir do momento que eu passei a estudar karatê. E eu passei a crescer muito como pessoa quando eu comecei a estudar karatê. Então hoje, o Jean de hoje não vê aquele cara com uma certa invejinha da jovialidade, com aquela coisa do ímpeto, mas eu não me trocaria hoje pelo aquele de 17 anos. Como atleta, até a minha técnica, a sensei Samara Jardim, que é minha sensei também, ela virou para mim e disse esses tempos atrás: Jean, hoje você está mais completo porque você conhece o seu corpo. Então, dizer para você se eu me vejo lá no topo, não. Na minha categoria hoje, no esporte, dentro do estado, eu fui melhor em 2 categorias. Depois a gente pode até entrar nisso. Vamos. E fui campeão brasileiro, mas com um grande esforço. De dizer para você, me vejo lá em cima, não. Eu me vejo surfando a maré. Não, mas isso é bacana, Por que eu te perguntei isso? Porque às vezes, né, a pessoa acha que vai chegar em determinado momento e o atleta para de ser atleta. Não, ele vai virar sensei e vai abandonar o lado atleta. Por resultado, a gente sabe que você não fez isso. Mas é bom ver a tua visão disso também, sabe? Sem querer te cortar, mas já entrando nesse assunto, idade não quer dizer nada. Eu tive um campeonato master, sou master. Ver gente lá com 60 anos, com quase 70, lutando, firme e dando aula, não tem preço. Eu me sinto um garoto inexperiente, vou te falar de não um garoto minha idade, não sei da idade, mas garoto de inexperiência de ver aqueles senhores, aqueles atletas lá competindo. E eu vi muita gente nessa última competição, master, brasileiro, iniciante. Foi isso que eu acho muito bacana. Cara, então eu me vejo assim, envaidecido e ao mesmo tempo apenas um aspirante. Entendeu? Isso é muito bom, já que eu falei da idade atual, como é que foi a primeira competição do Jean, cara? Aonde foi? Cara, a primeira competição do Jean foi na academia AALK, Associação do Kertling de Karatê do, que para quem não lembra disso ou não sabe quem são, é a família Berta. Família Berta. Que eles tinham uma associação nos anos 90 que era a AALK. E aí eu tinha acabado de me mudar para Rio das Ostras. Comecei Shotokan, tinha acabado de me mudar. Dá uma pausa. Só uma pausa. Então, já que você falou o nome, eu preciso que você explique.
Então, Porque eu, assim, eu entendo tudo de karatê. Tudo. Já pra botar o kimono foi difícil. Entendeu? Então, assim, explica pra gente o que é Shotokan, Shotokan, Goju-ryu, Shitoryu, Fatoryu, Kyokushinkai, Shogo-ryu e vários estilos. São escolas de karatê. O karatê ele começou lá atrás com, vamos dizer que com 3 escolas, né? Se eu for pegar da metade, aí um pouco do início, mas mais da metade. Começou com 3 escolas. Nahatê, Tomaritê e Shurité, que eram as 3 províncias. Shuri ainda era a capital de Okinawa. Okinawa, que é uma arquipélago, onde leva o nome da ilha maior, que é onde nasceu o karatê. Aí entra aquela coisa que eu estava te falando, várias vertentes de história. Uns vão dizer que o karatê é chinês, outros vão dizer que o karatê é japonês. Eu, na minha visão ignorante, para mim o karatê não é japonês nem chinês. Ele é okinawense. Ele cresceu em Okinawa. Mas Okinawa é o que? É uma província de... Então, aí entra um pouquinho de história. Aí fica um pouquinho chato, gente, mas é rapidinho. Okinawa era um arquipélago de etnia e linguagem própria. Era um país. Sim. Veio a China, se apossou. Na Guerra da Manchúria, o Japão bateu de frente, tomou. Porque Okinawa é ao sul do Japão. Sim. Fica entre China e Japão, ao sul. Então, aí veio. Aí eu tenho uma máxima que eu falo muito que japonês, chinês, eles são miscigenados. Não, eles têm preconceito contra pessoas de outro país. Eles têm preconceito. Por exemplo, eu sou japonês, não vou ensinar nada para você. Você é chinês, não vai ensinar nada para quem tá. Aí eles têm muito isso. Naquela época, guerra muito menos. E eles têm uma soberba. Tô falando mal. Contigo mesmo, parceiro. Contigo mesmo. Eles têm uma soberba entre eles. Então, por exemplo, eu sou chinês, eu me apossei de Okinawa. Vou ensinar o que eu sei? São inferiores. Tanto é que o Japão mesmo, eu não sei qual é o termo na China, mas o Japão tem o termo gaijin. Gaijin estrangeiro. Estrangeiro. Eles não ensinam a gaijins. Naquela época, pior. Então aí veio o China, se apossou. Depois veio o Japão, se apossou. Eles não ensinaram nada que eles sabiam. Mas o okinawense ensinava para os dois. Não, ele via. Ele criou um estilo de luta dele, porque ele era proibido de usar arma. Embora exista o Kobudo, karatê com armas. Dizer que karatê é a arte das mãos vazias é um estereótipo. Sim. Porque existe o Kobudo, karatê. É com madeira, essas paradas, né? Bo, que é o bastão, tom. Existem vários karatês. Desculpa a minha ignorância, pessoal. Que usa as armas. Karatê, significado mãos vazias, veio por causa desse homem aqui, muito tempo depois. Ele quem tanto é que esse homem, ao qual eu não tenho essa parada de sou fã. Porque fã vem do termo fanático. Fanático é aquele cara que fecha o mundo e não quer mais nada. Mas se fosse um cara que eu tenho uma admiração muito grande, é por ele aqui. Porque ele passou um monte de coisa pra gente chegar até aqui. Entendeu? Então eu aprendi, como eu te disse, eu aprendi a entender o Jean quando eu comecei a estudar karatê. Quando eu comecei a estudar karatê, eu fui obrigado a estudar a história dele. Então eu falei, o cara passou por um monte de coisa e existem várias histórias a respeito dele, mas ele seguiu adiante ensinando aquilo que ele pretendia. Então assim, o karatê, o que não é isso? Aí veio, não, porque tem China, tem Japão, não. Porém, eu faço um karatê japonês. O Shotokan foi criado, foi moldado no Tóquio, entendeu?
Então existem 3 escolas, Narrate, Shurite, Tamarite. Essas 3 escolas abriram um caminho para as outras escolas. Entendeu? Aí o Karatê é praticado, que nem tu falou, o Shotokan, como? Ele tem alguma diferença na prática da luta ou ele tem um nome diferente só? Então, não. Assim, todas as escolas têm sua diferenciação. As escolas que vêm de Shuri são mais de punch, são mais de chute, são mais de combate. Pessoal, o Karatê que vem de Narra é mais de jeito. Por exemplo, se eu for lutar com você em uma defesa pessoal, eu vou buscar um golpe rápido, um golpe. Já o pessoal de Narra, eles vão te levar e quando tu vê já acabou. Entendeu? O Tamarite é um Karatê mais rápido, mais rápido. Estava falando das escolas, né? Das estilos. O que eu ia falar para você é que era o que diferencia o Karatê mais ou menos das escolas é o kata. Que eu escutei você falando aí que era coreografia e não é coreografia e nem luta imaginária. O kata significa forma. É onde você literalmente aprende a defesa pessoal do Karatê. É o kata. Entendeu? É o que diferencia todas as escolas. É a forma. Não vou usar o Karatê. Eu não sou louco. Eu conheço pouco, mas falou kata. Isso. Tem um parceiro ali, tá com uma parada que eu tô doido pra catar. É bom, rapaziada, só um minutinho que o rapaz tá. Pode vir cá, cara. É meu aluno. É seu aluno? É meu aluno, cara. Aí, rapaziada, aluno do cara. Dá licença que eu vou catar. Aí. Pô, catou mesmo. Valeu. É atleta, competidor também, tá? Competidor? É. Qual é o teu nome? André. É o André, galera. Só foi esse momento que ele chegou aqui. Gosto muito do André, já gostei. Valeu? Aqui é pra produção. Isso aqui é pra produção, galera. Olha. Só pra produção. Se a produção comer, vai dar ruim. Se a produção comer sem mim, vai dar ruim. Aí, produção. Pega aí, produção. Valeu, André. Obrigado, tamo junto. O cara veio pra cá pra atrapalhar a entrevista. Não vou brigar com ele, não. Ele vai aí na rua vendendo o brigadeirinho dele para levantar um dinheiro, para conseguir ir para as competições, para ajudar a família. Tá? Mais um exemplo, né, galera? É assim que funciona. O esporte, a gente sabe que tem muita dificuldade para caminhar e a gente precisa realmente, às vezes, fazer esse tipo de coisa, trabalhar tudo digno, tudo honesto e tá de parabéns. Seu aluno tá de parabéns, você como sensei dele tá de parabéns por incentivar, entendeu? E tamo aí, o que a gente puder fazer para ajudar. Assim, eu tenho muitos alunos, eu trabalhei com projeto social durante muito tempo e eu posso dizer que eu tenho muita felicidade de dizer que a maioria dos meus alunos, não posso dizer todos, né? Que a gente não é dono de tudo, seguiram bons caminhos. Mas aí, Fixo. Então vamos dar uma pausa aqui, galera. Só uma pausa pra gente poder conversar com a produção aqui, só um minutinho. Valeu, já estamos voltando. E aí a gente estava falando o que eu quero te dizer. O que diferencia cada escola é o kata. Shotokan faz um tipo de kata. Shtoryu, outro tipo de kata, Goju-ryu. Eu, por exemplo, como eu te falei, eu comecei Shotokan. Quando eu vim para a Rio dos Ostros, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Wagner. Estudamos na mesma escola, na mesma classe. E aí ele me convidou, karatê, né? Eu cheguei aqui, foi uma chegada muito conturbada na época.
Foi muito conturbado. E aí me refugiei meio que com as amizades e voltei pro karatê. E aí foi escola Goju-Ryu, Seigokan. Fiz um tempo. Por cargas d'água, vida que segue, eu voltei pro Shotokan com o meu sensei Marcos Coutrin, que é o meu sensei, ele e Samara, são as duas pessoas que de fato eu tenho como sensei, cada um na sua vertente. Ele me ensinou karatê mais bruto, aquele karatê mais porrada. Não tinha um dia que a gente não saía com a boca toda rasgada, a gente saía, ia correndo pra praia, bater de frente com onda, era aquele treino bem rusticão mesmo. E a Samara, ela me lapidou como atleta, me lapidou como praticante de esporte. Ou seja, um me ensinou aquela e a outra me não, peraí, aqui agora é esporte, é contato, semi-contato, você não vai dar, porque quando eu comecei a competir, por exemplo, vai ganhar nocaute. A minha primeira competição que você falou, que foi na LK, por exemplo, eu lembro nitidamente, tem coisas que marcam a gente. Claro. Eu lembro que eu terminei a minha competição em segundo lugar, de comitê, que é a luta, que são duas vertentes, kata, forma, né, que você mostra, e a luta, que é o comitê. Eu terminei minha competição de comitê na final desmaiado, mas não desmaiado caído, desmaiado em pé. Eu estava totalmente desmaiado, eu estava totalmente sem saber o que fazer. Tanto é que o sensei fez assim comigo, e viu que eu não tava, eu tava ali no automático na luta, mas não tava mais eu. Tanto é que o pessoal fala que o meu oponente me pegou praticamente no colo, me colocou no chão e me bateu, como um esporte, mas bateu. E aí foi quando ele, tem alguma coisa errada, o Jean tá ruim aí na parada, tava vindo, de repente trava. E nessa época não existia diferença de peso, era absoluto de peso. Você diferenciava a faixa em algumas competições, que ia de branca a verde, de branca a laranja e verde a preta, em algumas competições. E as outras era de branca a preta. Então você pegava ali, a porrada ali comia. Eu não tinha muita coisa não existia hoje toque. Não é. Pô! Tchau, vai! Assim, eu entendo nada de karatê, eu sou bem honesto, mas eu vi a final da tua luta lá, do brasileiro. Sim. Eu sempre ficava intrigado por que o karateca soca e grita. E chama o juiz, né? Vocês não gritam, vocês chamam o juiz, né? Porque vocês fazem e olham pro juiz, né? Vocês dão... A maioria é assim. Mas é por quê? É justamente para mostrar que fez o contato, que teve o contato? Na verdade, assim, se você for parar para pensar num karatê mais agressivo, karatê não foi inventado para lutar contra karatê. Não foi. Ele foi criado para lutar contra outras artes. Tanto é que, como lá na história, karatê foi criado em Okinawa, que os caras então o karatê foi criado para lutar. Você imagina, eu gosto muito de analogia. O karatê é um jogo de xadrez. Você tá aqui, você não sabe o que o cara tá pensando, o cara não sabe o que você tá passando, mas os mesmos golpes você sabe, a mesma técnica você sabe, então ganha quem for mais rápido. E às vezes você bate tão rápido que nem o juiz está vendo. Então você meio que tem que avisar, né? O que há, na verdade, é a explosão do golpe, é a explosão de energia, né? O que há é a explosão de energia e é a forma de você não machucar seu colega. Para isso que serve o que há, para você mostrar para o árbitro que você está com o espírito de luta, que você está ali, que você entrou, marcou, voltou e pá, dentro da guerra. Esse é o que há. Só que assim, vindo do esporte, vou esticar que a idade já não permite tanto tempo.
Vindo do esporte, é óbvio que você não vai querer machucar o seu colega. Então, quando você começa a ter muito esporte, você sabe que tem um juiz te vendo, tu vai marcar e vai olhar pro cara para mostrar para ele que... Não só na sua luta, eu já reparei isso em algumas lutas que eu vi, assim, eu não entendo nada de karatê, mas eu gosto como eu gosto de tudo, né? Eu acabo assistindo uma luta ou outra perdida por aí, e normalmente o cara bate e olha pro juiz. Isso aí é um erro grotesco, mas sério. Isso falho, muita gente falha, é um erro, porque nessa que tu bateu aqui, tu olhou pro juiz, se o cara vier, pum, tomou. Eu não entendia tanto, né? Mas, por exemplo, na sua eu vi que você fez isso, mas também não foi tão bobo. Você deu 2 passos para trás e olhou pro juiz. Sim. Tem gente que eu vejo que tá dentro e já tá olhando pro juiz já falando, né? Aquele negócio, eu dou minha margem de segurança. Eu entro, bato, dou minha margem de segurança e procuro ver se eles marcaram. Porque, como eu te disse, é muito rápido. Teve uma competição que para eu marcar um ponto, eu dei 4 ou 5 porradas para os outros marcarem e não marcou. Então é por ser muito rápido. O árbitro central, ele não tem o poder de chamar o ponto, pedir o ponto. E é o árbitro central quem está perto da luta. Quem está nos 4 cantos é quem chama o ponto. Aí tem nessa luta que eu tô te falando, inclusive o árbitro central estava olhando pra minha cara, ele viu o ponto entrar, eu batia, fazia o estalo, mas ele olhava pra mim assim, não tem como fazer nada. Não posso fazer nada, tô vendo. E ele ainda olhava pra todo mundo, tipo, porra, ninguém vai marcar? Entendeu? Então assim, criou-se esse caco de você. Só que eu dou jogo mais pra trás e olho, pô, será? Porque se você não para ouvir, o cara tenta assim, quando você pega um cara que ele não tem audição, ou seja, ele não escuta o Yami, ele vem indo pá, 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 e tá Yami. Então você tem que ter a sua sequência, tem que entender que você tem que parar para também escutar. E aí você acaba machucando uma pessoa, às vezes sem querer, por você não escutar. Então por isso que muitas vezes você vê o cara batendo, voltando e buscando, às vezes nem se estão dando ponto, mas sim se ouve o Yamê. Se você buscar na filmagem do brasileiro, inclusive, tem algumas lutas assim, tá ó, Yamê, e o cara tá batendo. Yamê é o que? Seria um sinal para parar? Yamê é parar. Yamê é parar. Yamê não é sinal, é parar. Ele é a ordem. Para! Entendeu? Hajime, começa. Na língua eu não vou te falar que eu não sou fluente em japonês, o que eu sei é o karatê, né? Então, tudo que termina aí aqui no E, Hajime, Yame, Naori, é uma forma de comando. Você está mandando, você não está pedindo. Tá mandando. Ou comece, ou pare, ou... O Nauri é relaxa. Você tá mandando o cara relaxa. Entendeu? E assim, é bem... A competição é muito dinâmica. E o karatê, tipo assim, se você não estiver entre os melhores, meu amigo, você não é ninguém. Entendeu? E você tem que estar ali, dentro do métier. Você tem que estar estudando, você tem que estar treinando, você tem que estar buscando. E tem uma divergência muito grande. Eu costumo dizer que eu sou muito polêmico quando entra em vários assuntos do karatê. O karatê olímpico, o karatê marcial, porque eu não gosto muito da palavra tradicional. Se você for procurar aí alguns karatecas, eles vão falar o que eu faço karatê tradicional. Não, porque meu karatê é tradicional. E eu não gosto dessa palavra. Sabe por quê? Quando você fala de tradicional, quer dizer que você segue uma tradição. Sim. E essa tradição que você segue tem que ser a risca, para você dizer que é tradicional. Entendi. Tem gente que segue até o ponto que lhe convém, né? Exatamente. Por exemplo, eu não sou tradicional, mas eu sigo uma tradição.
Eu não sigo ela completa, eu sigo o Dojo Kun. Eu tenho o Dojo Kun como meu lema de vida, que foi criado por esse homem. Né? Agora eu já escutei que também foi criado por ele, que foi criado pelos alunos, várias histórias. Né? Ego. Karatê desde os primórdios vem ego. É muito complicado. E aí eu sigo o Dojo Kun. Mas dizer pra você, sou tradicional, ele não gostava de competição, de luta frente a frente. Ele treinava kata. Como eu te disse anteriormente, kata é defesa pessoal. Kata para aprimorar corpo. Kata para aprimorar corpo, mente, e você está preparado para atuar em qualquer circunstância. Comitê, karatê não foi feito para lutar contra karatê. Você está botando algo que você fez, então ele não era muito a favor. Sim. Dizer que ele era contra também não posso dizer, porque eu não vivi lá. Mas ele não era a favor. Então, desde o momento que eu faço comitê, que eu tenho comitê nas minhas aulas, que eu sou atleta de comitê, eu posso dizer que eu sou tradicional? Eu sou tradicional até onde me convém. Isso é, infelizmente, assim, essa questão do ir até onde me convém, ela é inerente do ser humano, né? O ser humano, muitas vezes, ele acaba sendo, infelizmente, eu vou ter que falar, ele acaba sendo muito hipócrita. Muito. Porque, assim, ele chega num ponto que fala, não, eu faço isso, eu não faço aquilo. E aí, quando você vê, ele não faz isso e ele faz aquilo. Exatamente. Ele, até certo ponto ele realmente cumpre, mas chega em determinado momento que ele deixa de cumprir. Então é isso aí, infelizmente, a gente, não só no karatê, né? O karatê, você está dizendo que é notório que acontece, mas em outros esportes, e até na nossa vida mesmo, Eu tive uma dia a dia acontece. Tive uma briga nesses grupos de WhatsApp, eu faço parte de vários grupos. Não, isso aí é um monte. Eu faço, mas só de karatê. Ah, tá. E aí, quando o karatê entrou nas Olimpíadas em Tóquio, agora, entrou não, ele já é uma modalidade reconhecida olímpica. Ela só não está, ela esteve nas Olimpíadas e está para voltar. Quando teve a votação para entrar o karatê nas Olimpíadas agora da França, o karatê entrou, eu vi muita gente comemorando. Karatê? Karatê. Porque o karatê é marcial, porque o karatê não é um esporte, porque o karatê é isso, o karatê é aquilo, o karatê é aquilo, outro. Só que assim, hoje o que move é o esporte. Adianta você pegar um moleque, uma criança, um adolescente, igual nos anos 80 ou nos anos 90 que você podia bater, que tinha aquele gás, a criança, por exemplo, eu saía com a boca toda rasgada, mas me achando incrível, o incrível Hulk. Hoje em dia, se você for fazer isso, tu é processado por tudo. Por tudo. Falar, eu, por exemplo, eu fui bruto demais. Como eu te disse, até 5 anos, quando eu comecei, na verdade, minha esposa, juntamente com uma aluna, minha primeira, eu teve uma época que eu me chateei muito em dar aula. Em dar aula porque eu me dou muito para as aulas, me dou muito para os meus alunos. Só que eu acabo esquecendo um pouco do Jean. E aí vem as porradas, e aqueles que você mais ajuda são aqueles que vêm te dar a pior porrada. E eu meio que me desestimulei da aula. E aí minha esposa fez na época ainda o Face fez uma campanha para voltar a dar aula. Eu voltei a dar aula. Aí a primeira pessoa, olha, eu tive alunos de tudo quanto é idade. E eu sempre fui rígido com todas as idades. Tem 4 anos, Dante, vai ter a aula, mesma aula que todo mundo, e a rigidez vai ser igual. Não é bem assim, mas na época a minha troglodice falava isso. E aí eu voltei a dar aula e peguei logo uma menina, 2 meninas de 5 anos. Você imagina, felizadas e felizadas, um homem que grosso igual uma porta, que eu vou te falar que beirava ao fato até de às vezes não ter respeito. De certa forma,
não ter respeito. Poderia dizer que não tinha respeito pelo aluno. Vamos botar assim. Por exemplo, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Eu tive fatos assim. Aluno meu, cabo de vassoura. Eu não humilhava, nunca humilhei aluno, mas era forte. Mas será que também não era um pouco porque você foi criado dessa forma, dentro do karatê? Sim, na verdade eu fui criado dentro da família, assim também. Minha mãe quebrou uns 4 cabos de vassoura em cima de mim, então não é muito ali não. Mas assim, fui criado. Como eu te disse, a Samara, ela até me levou pro esporte, mas a essência do karatê, aquele karatê bravo, ficou. E aí eu era tipo assim, uma aluna minha, uma vez num Kihon, que também o karatê é dividido entre Kihon, Kata e Kumite. Kihon significa formas e posturas, onde você repete várias vezes o mesmo movimento para você se aprimorar. E o Kata é a forma. E aí, uma aluna minha no meio do Kihon veio uma barata voadora, ela entrou em pânico por causa da barata. No meio do Kihon. Isso pra mim foi uma falta de respeito na época, muito grande. Eu fui lá, dei uma porradinha na barata, não matei a barata, dei uma porradinha. Eu fiz ela fazer flexão de cara pra barata. Meu Deus do céu. Pergunto a você, se faz isso hoje, então vamos dizer que eu tava humilhando ela. Tá preso. Agora eu vou te falar que ela perdeu o medo da barata. Vou dizer, eu peguei um aluno meu uma vez, ele não conseguia fazer flexão. Botei a meia dele, fedendo, botei embaixo da cara dele. Se ele caiu, vai de cara na vida. Esse vai levantar a cara. Eu vai. Aprender a fazer flexão. E esse aluno, muitos anos depois, reencontrei agora, Sandro, não tenho problema em dizer o nome, Sandro, e ele quis voltar a treinar karatê, mas por causa de coisa de família, de trabalho, não conseguiu. Ele até tentou. E a primeira coisa que ele falou pra mim, falou assim, Sensei, eu tenho muito lhe agradecer, porque com toda a tua brutalidade, o senhor me ensinou a bater de frente com qualquer adversidade da minha vida. Eu fui para uma cidade, eu fui para um outro estado, eu fui alvo de preconceito pela minha, eu esqueci a palavra, eu estou tentando ainda, por onde eu vinha, Rio, e o Senhor me ensinou a enfrentar todas essas adversidades. Então, com toda a brutalidade, eu ensinava meus alunos. Agora você pensa, cara bruto, aula para duas meninas de 5 anos vindo de balé, eu tive que me reinventar. Para ter uma noção, a mãe dela postou esse ano a mãozinha dela vermelha que eu botava ela para socar a parede. Aqui com esse EVAzinho, mas eu botava. Quem em sã consciência vai botar uma criança de 5 anos, menina, minha mãozinha, para botar para socar? Por mais que tivesse aquele negocinho ali de EVA, mãozinha toda vermelha. Então, mas essa criança, que começou com 5 anos, uma não acompanhou, mas a outra continuou. Tinha pânico de, se entrasse qualquer pessoa aqui, ela travava, ela tinha pânico de pessoas. Pânico. Com 5 anos começou comigo. Aos 7 foi campeão brasileiro na frente de mais ou menos 2.000 pessoas. Aos 7 anos. Aos 8 anos foi vice-campeão brasileiro. Por causa também de alguns intempéries que ela passou. Enfim, dava jeito, não dava? Eu acho que eu conseguia fazer alguma coisa, conseguia? Não, com certeza. Assim, cara, eu sempre penso o seguinte, cada um tem a sua forma de trabalhar o esporte, cada um tem um jeito de ensinar. Eu faço jiu-jitsu, tenho uma equipe, dentro da minha própria equipe, cada um tem um estilo, um jeito, né? Um é mais rígido, o outro é mais paizão, o outro... Isso aí pra mim eu acho que nunca foi empecilho. Óbvio que a gente está num momento diferente, um tempo diferente, que nem você falou, qualquer coisa hoje é motivo de processo. Eu fui ameaçado esse ano, só porque eu
não coloquei um aluno para fazer exame de faixa no meio do ano. Olha só. Por eu não colocar ele. Mas quem determina se o aluno está pronto ou não, vai participar ou não é o sensei. Sim, mas o pai não aceitou. O pai não aceitou o fato de eu não deixar ele, o filho dele. Eu quis proteger o filho dele, porque ele não estava pronto para fazer, iria fazer o exame no final do ano, que me daria uma margem maior. Sim. Falei com ele, falei com a criança, e ele me ameaçou depois do processo, porque eu não. Falou que eu causei um dano irreversível na criança, porque eu não deixei. Cara, é sério, é verdade. Eu tenho áudios, eu tenho tudo aqui. Eu falo, eu provo. Eu sempre fui tido como maluco. Por quê? Porque eu nunca baixei minha cabeça pra nada. E quando eu tinha que falar, eu falava na cara. Então, se eu tinha que dar esporro em aluno, eu dava esporro à altura. Se eu tinha que falar alguma coisa, eu tinha que falar à altura. Porque eu lido muito com verdade. Eu brinco muito que minha vida é um livro aberto, até as páginas me arrancadas, mas é um livro aberto. Então eu sempre fui muito verdadeiro. Eu quebrei muito a minha cara por isso. Dentro do karatê, fui muito mal visto. Dentro da mídia social, entendeu? Mas porque eu sempre fui aquele adolescente, aquele ávido por tudo. Então, ao mesmo tempo que você vai, você é tido como, claro, então eu era maluco, eu era um Enéas da vida. Ninguém é mais antigo vai saber. Mas vou te falar, eu queria ser o Enéas da vida. Eu só não era inteligente igual ele. Não, mas eu queria essa parte, a outra eu não queria. E assim, eu tô te dando um resumo rápido da história. Claro. Eu quebrei muito a cara, eu fui muito passado para trás dentro do karatê, porque quando você entra assim, um exemplo rápido, montei um projeto social em 2007, no Âncora. E aí, residia em Rio das Ostras, levei 5 crianças do projeto do Campeonato Brasileiro. Eu classifiquei elas e busquei o patrocínio da prefeitura na época. E aí não me deixaram prosseguir. Vamos dizer que foram falar na prefeitura que eu estava pegando alunos meus de Macaé, enfiando no projeto para poder ter direito aqui em Rio das Ostras. E não era verdade. Eram todas as crianças eram de Rio das Ostras. Eu tinha alunos de Macaé, como eu sempre trabalhei em Macaé, né? Então Macaé é basicamente desde 98, Macaé. Eu sou macaense, vamos botar assim. Então, mas o projeto era aqui. Né? E aí babou. E aí vai me dizer o quê? Por que não procura? E por causa de professores de karatê. Vamos lá? Eu falo muito isso, falei esses dias no Brasileiro, lá conversando com o meio, assim, você sabe qual é a maior herança que o brasileiro tem? Os japoneses que vieram trazer o karatê pra cá? Aí o cara me falou, não, porque você pegar o Shotokan, por exemplo, existem várias escolas de Shotokan, sendo que é um estilo só. Mas existem vários, por quê? Eu não concordo com você, então só não concordo. Vou pra aqui e digo que o meu Shotokan é melhor. Assim como no Brasil é uma patifaria, e aí eu já falo diretamente com quem quiser. O Jean não gostou do Felizardo. Eu vou montar a minha federação. Eu vou montar a minha liga. Eu vou montar uma outra organização para poder bater de frente com a sua. Ou seja, se eu não gosto do Felizardo nessa organização, eu não vou brigar contra o Felizardo para enaltecer a organização. Não, eu vou abandonar. Aí não há aquela união, né? Não vai. Porque você falou da seguinte forma, tudo na
precisa de ajuste. Sim. Tudo precisa de ajuste. Eu falo muito do jiu-jitsu porque é o que eu estou vivendo mais, mas por exemplo, tem um ajuste no jiu-jitsu, você precisa de um ajuste no judô, você vai precisar de um ajuste no karatê. Então assim, eu vou estar errado em algum momento, Com certeza. em qualquer faixa. Sim. E vai ter um cara do meu lado que vai falar assim, pô, bicho, tá errado aqui. Dá uma olhada, se fizer assim, não é, eu não acho legal, como você acabou de falar, pô, o cara em vez de querer que o esporte dê certo, que funcione, em vez de chegar e falar assim, ô Jean, pô, diminui o chute, tá chutando muito, vai cansar, economiza, guarda os minutos finais, tá? Vê o cara chegar e te dar o toque, ou chegar junto contigo e sentar, o que você acha? Vamos traçar aqui o cara que abandona e abre o outro. Mas às vezes também não é só isso. Por exemplo, o Luiz é o presidente. Eu falei pro Luiz, não segue esse, não vai por esse lado, vai por esse. Você por ser presidente, você fala, não, sou eu que mando, quem sabe sou eu. Aí eu não aceitei, foi a minha eu já tentei te alertar, mas se não quis, eu ponto. Eu falei, eu voltando no Brasil, falando com os amigos, com os colegas, falando assim, cara, a gente tem que socar. A gente tem que socar ali. O Luiz tá errado. Luiz tá errado. Felizardo tá errado. Felizardo tá errado, tá errado. Alguém uma hora vai escutar e vai falar assim, opa, o Jean tá falando que o Felizardo tá errado, vamos apoiar o Jean. Vamos apoiar. Ali, de tanto você bater, Aí vai ficar é que porque eu não posso pensar no karatê pro Jean. Eu tenho que pensar no karatê para meus filhos, para as crianças. Para amanhã o karatê tá unificado. Para amanhã o karatê tá. Por exemplo, você está vendo aqui três entidades, né? 3 entidades na qual academia que a gente está. Eu faço parte. Teria a 4ª entidade aqui que seria a escolinha de karatê Samara Jardim, mas como a gente não está lá em Macaé, a gente está aqui. Power Fit, associação que eu também represento hoje, não, vamos botar assim, não mais como integrante, como atleta, mas sim como parte integrante da comissão técnica. Tá? Eu sou o Power Fit porque eu faço parte da direção técnica da Power Fit. Power Fit que é ligada a FKF é ligada a CBK, que são as 2 entidades no Rio de Janeiro, representantes, dizer que oficial é meio clichê, mas são oficiais porque são reconhecidos pelo Ministério do Esporte, pelo governo. Por exemplo, se você tem seu filho, quer seu filho buscando uma vaga para as Olimpíadas, Bolsa Atleta, você está participando de uma delas. Tem que vir, não, ele tem que estar basicamente nessa linha aqui. Aí vem aqui, JK, eu sou vinculado na JK. Eu sou o único representante, acho. De Rio das Ostras eu sei que eu sou o único. Em Macaé eu já não tenho considero, mas eu também acredito que seja o único representante da JK, que é a Japan Karate Association, que é o berço do Karate Shotokan. Que é o berço do Karate Shotokan. Beleza? Então eu tenho, se você for lugar, como os karatecas gostam de falar, eu tenho o tradicional esporte, o karatê tradicional e o karatê esportivo, olímpico. E tem a Ardos, que é a academia que eu dou aula aqui em Rio das Ostras, né? Então são as 3 entidades. A Ardos é a academia, é o espaço físico. O Jean, atleta do Flamengo. Não estou usando isso aqui porque sou flamenguista, não. Eu sou hoje no papel, como eu te disse, no papel hoje eu sou atleta do Flamengo. Hoje eu vou competir pelo Flamengo. Sim. Eu vi que você ganhou lá esse com a bandeira. Exatamente. Do Rio de Janeiro. Isso aí. Eu sou atleta do Flamengo. Eu era atleta da Power Fit e da escolinha Samara Jardim. Aí hoje eu sou atleta do Flamengo. Vou para a JK. Eu não estou com o meu karatê aqui hoje, mas eu tenho um karatê da JK, que é o que eu represento dentro do karatê Shotokan mais raiz. Entendeu? Que é o que eu levo para mim. Sou atleta da federação e também até esse ano eu era técnico da seleção carioca. 2021 e 2022 eu
estava como técnico da seleção. Tá, já que tu entrou nessa onda aí, como é que tu entrou pro Flamengo, cara? Então, quando começou a CBC, entrou aí a CBC, Vasco, que são as duas equipes que tem karatê, que é o Vasco, que já é desde os anos início de 2000. O Flamengo tentou uma vez, mas não conseguiu, e voltou agora com o karatê nas Olimpíadas. A CBC começou a ajudar aos clubes. E aí houve o convite. Na época, eu estava muito focado em outras coisas, eu não estava muito focado em ser atleta do Flamengo, porque demandava e demanda muito empenho. Entendeu? Afinal de contas, você está defendendo o escudo de um clube renomado no mundo todo. Por ter noção, eu tirei mais foto no Brasileiro por causa do escudo do Flamengo do que por causa do título, porque por causa de karatê, porque o Jean é legalzinho, não. Flamengo, tirar foto. Entendeu? Sim. Então, quando você disputa por um clube, você tem uma responsabilidade. Claro. E aí houve um convite, na época eu estava focado em outras coisas e não teve tempo. E a minha técnica, a Samara Jardim, ela passou a ser a responsável do karatê do Flamengo. Ela é dentro do esporte. Não, eu tenho vontade até de conversar com ela. Vou te falar, norte, noroeste, região dos lagos, é uma das pessoas mais bem preparadas dentro do karatê esportivo, olímpico, tradicional, né? Com quem você vai aprender muito mais até talvez do que comigo, entendeu? Eu tenho duas linhagens muito fortes, que é o meu sensei Marcos Cotrim, que também tem uma linhagem muito forte. Eu estava até ensinando hoje, falando da árvore genealógica minha, né? E eu tenho o Cotrim e tenho a Samara, que são pessoas que enorme. O dia que você tiver com um dos dois, eu tenho certeza que você vai se deleitar em conhecer mais um pouco do karatê. E aí, a Samara chegou, Jean, vem! Mas o Flamengo hoje, sem a CBC, não tá dando nada. Porque o pessoal acha que a gente começa a ganhar dinheiro, né? Sim. O Flamengo não tá dando nada, mas ele tá dando um suporte. Tá dando suporte. Financeiramente, nada. Mas suporte para treino, suporte para você estar ali, sim. E eu falei, vamos, você tá? Eu tô. Fechou. E aí foi quando eu vim pro Flamengo nesse ano. Aí eu disputei as duas últimas competições sem ser do brasileiro, no Rio, pelo Flamengo. Eu sou o atual líder do ranking, fui homenageado como melhor do ano, por ser o melhor no sênior, que é dos adultos, de 18 acima, e master, que são os velhinhos, que eu brinco muito que são os velhinhos, eu já tô velhinho. E aí eu tenho que falar também olhando pra lá, né? Pode, à vontade. É que eu sou melhor conversando assim não é muito bom não. E aí Rapidinho, tu foi homenageado aonde? Quando você... Eu fui lá na UERJ. Lá no Rio. Eu vi o vídeo de você recebendo a homenagem e tal, subindo a escada lá, mas eu não identifiquei o lugar. UERJ, no teatro. Não lembro agora o nome, que eu sou péssimo de nome, tá? Não, tranquilo. No teatro dentro da UERJ. Eu até pensei que tinha sido em Macaé. Não. Eu pensei que tinha sido lá por você estar defendendo as coisas da cidade e tal. Então eu pensei que pudesse ter sido ali. Até porque eu vi você com fotos de pessoas de Macaé e tudo, aí eu imaginei. Mas aí foi uma impressão minha, por isso que eu te perguntei agora para sanar isso. E vou tentar colocar também o vídeo aí dele recebendo essa honraria, porque eu acho que é importante. Eu falo muito isso na minha casa e falo para todo mundo que eu conheço, que eu acho que quem dá mérito é quem é de mérito, né? Você tem que reconhecer. Se o cara fez por onde, você tem que reconhecer. Acho que isso não dá pra... Porque todo mundo cobra muito, cara.
Oh, Todo mundo cobra muito. é de lá, de cá, de lá. Então assim, a pancada a gente toma. Todo tempo. Então, na hora de dar um brigadeiro, É, na hora de dar um brigadeiro. brigadeiro, tem que dar. Tem que dar, eu acho que é justo. Pô, você é um cara que já está no esporte aí por mais de 20 anos na corrida aí, batendo, ganhando. Não, para Fiz 17 anos. Não, mas tu faz da barriga já, Ah, tá. entendeu? Então assim, você tá muito tempo de estrada que você tem. Pô, título nem falar pra tu trazer medalha pra cá é brincadeira, né? Eu trouxe 2 só porque foi as últimas. Então, No Brasil. e eu acho que é uma honra enorme, cara, Segundo tu lugar ganhar na equipe e primeiro lugar no individual, né? Então, pô, eu acho que com a tua idade, o tempo que você tem de estrada, e por vezes eu vejo que só agora você está tendo um reconhecimento que já deveria ter tido antes. Tá? Então, agradeço. né? Então, assim, como teu amigo, cara, como teu amigo, pô, tô feliz pra caralho, tô feliz pra caralho mesmo, porque, pô, eu conheço tua luta, conheço tua trajetória aí, uma boa parte, né? Não conheço tudo, mas conheço uma boa parte. Sei o quanto que pô, tu abriu mão e abriram mão para que você também chegasse aí, né? Então, não vou ficar falando muito não, porque é complicado. Vai chorar. Eu não choro em entrevista. Estou falando de mim. Eu não choro em entrevista. Vai chorar. Não choro em entrevista. E eu não choro nem quando o filho nasce. É porque normalmente tem uma iluminação muito forte. Entendeu? Eu choro, cara. Chorei com as minhas 2 filhas, vou chorar com o meu terceiro, tá vindo. Então, bom, beleza, já que tu falou disso, eu vou entrar nessa parte também, cara. Por quê? A vida de atleta a gente sabe que é corrida. Tá? Então hoje tu tá aqui, amanhã tu tá em Macaé, depois tu vai... Foi aonde, brasileiro? Foi lá em Fortaleza, Calcaia. Foi lá pro Ceará. Foi lá pro Ceará, passei uma semana. Uma semana no Ceará. Tua esposa tá grávida. Tá, 6, 7 meses. Porra, olha aí. Então assim, como é que é, cara, essa relação hoje, tá? Da patroa, da mulher que manda em você, né? Sim. Eu falo isso mesmo, pronto. Não, ela que manda, é faixa preta também de karatê, então se não baixar a bola, que é parceiro. Não, a minha não é Maior que eu. A minha não é faixa preta de nada. Mas, meu irmão, os faixa preta lá da academia falam, não machuca ele não, porque a mulher dele é brava. Fala Não, isso. é baixinho. Baixinho. A minha maior é, então... E como é que é isso pra ela, cara? Como é que é ter um marido? Por mais que ela seja do karatê e tal, cara, mas como é que é? Pô, esse Não é tempo fácil. que você fica fora. Não é fácil, não é fácil. Eu vou te falar que, por mais que ela seja karateca, ela não é esportista. Ela já pega nessa linhagem aqui. Ela não é muito... Ela é tradicional. ela já não gosta muito de esporte. Ela gosta de treinar karatê, ela gosta de lutar karatê. Me corrija, ela gosta da filosofia. Não do combate. Não, ela gosta do combate, mas do combate. Ela não gosta de esporte. Se é pra lutar, é pra lutar. Agora é negócio de... A regra. Não, é filme. Enfim, ela, assim, eu não fico com a aluna, tá? Não fico, onde eu ganho pão, não como a carne. Ela começou como minha namorada e se tornou aluna. Eu falo que ela me deu o golpe. Ela que te deu golpe. Ela que me deu o golpe. Ué, ela começou como aluna, começamos como amigos, depois ela entrou pro karatê, e no final começamos como amigos, começamos a namorar, ela finalmente entrou pro karatê e riu da minha cara. Mas ela não dizer pra você que ela é feliz com um tempo que eu fico fora, porque eu permaneço fora quase todo final de semana. Eu permaneço fora às vezes uma semana, 2. É sacrificante. Nós temos uma filha de 4 anos que é muito agarrada comigo. Então a minha filha, nas primeiras vezes que eu comecei a viajar, ela não dormia. Ela começava a chorar. Cadê papai? Cadê papai? Cadê papai? Era 2 horas da manhã, minha mulher estava me ligando. Tua filha não quer dormir sem você. Né? Porque ela não dorme comigo, mas eu tenho que estar ali levando pra cama, assim. Só de tu estar em casa, né, cara? Exatamente. Por que eu falei disso, cara? Por que eu toquei nisso? Muita gente olha pra vocês, né? Vai entrar no teu Facebook, no teu Instagram, tua rede social, vai ver tua foto com a medalha, vai ver você no pódio. Só que, cara, a trajetória ninguém olha.
ninguém olha o esforço que tá Pode fazendo pra estar até ali. ver depois você ali numa resenha após a competição, mas não sabe o quanto você sofreu para estar ali. Exatamente. E quem tá sofrendo em casa pra E você quem tá está lá? sofrendo. Então, assim, eu acho é bom, eu gosto de deixar isso bem exposto, colocado, que cada um tem seu valor, sabe? Porque A mulher ainda mais. Porque eu falei isso, eu não lembro com quem foi que eu falei isso, que não existe esporte individual. Não existe. Você tem, foi com a Thalita que falou isso. Você tem, desde a sua equipe técnica, né, você tem um treinador, um nutricionista, um fisioterapeuta, você tem. Não, mas você tem, Era o ideal. mas você tem uma galera envolvida no processo, Sim. e tem a tua família. Então, assim, por mais que você, na hora que tá ali dentro do tatame, tá você sozinho, porra, pra tu dar um soco, Passa tudo. Passa a família. Eu não sei se você viu que na final eu ajoelhei, botei a mão pro alto, porque passa a minha esposa, minhas filhas, o meu filho que está vindo, o quanto eu abdiquei e abdico às vezes de estar com eles, e o quanto eles pensam e sofrem pela minha ausência. Então, vou te falar uma coisa, eu ensinei esses dias, eu sou banca de alguns exames, hoje a minha graduação já me permite. Sim. E eu falei numa dos exames, falei assim, a criança, ela não vai ser nada sem a família dela. Se a família dela não investir, se a família dela não apoiar, não incentivar, ela não vai ser nada. Pior ainda por um homem que depois tem de casado, filho, vai querer entrar no mundão, vai querer voltar, ou até mesmo voltar. Eu perdi um aluno esses dias porque a mulher não apoiava ele. Então a base de tudo é a família. Você pode ter o melhor nutricionista, o melhor fisioterapeuta, você pode ter aquela base, aquela equipe multidisciplinar te dando o máximo de apoio. Mas se você não tem a estrutura da tua família, amigo, tu não é ninguém. Não é ninguém. Então, a família é tudo. Na vida esportiva. Se você não tem a sua família do teu lado, você não é ninguém, não adianta. Então eu agradeço as minhas conquistas, a minha esposa, as minhas filhas, meu filho, que são pessoas que estão ali me apoiando, são pessoas que estão ali do meu lado, entendeu? Hoje eu sou faixa preta aqui no Dan, batalhei pra caramba pra chegar onde eu tô, dei muito a minha cara, tá? Mas se não fosse pela família, eu não seria nada. Só rapidinho, Jean, estamos acabando já nosso papo aqui, porque É que se deixar a se resenha, deixar a gente vai até amanhã, depois de amanhã. e eu falo pra caramba, você fala pra caramba. Não tem jeito. Mas, rapidamente, qual foi o título mais importante da tua carreira? Ser pai. Ser pai. Aí né? Não tem título maior. Não tem título maior. Se você falar, por mais que seja esportivo, tu quis saber do esporte, mas faz parte do esporte. Porque ser pai já é um esporte. Radical. Então, assim, eu não posso dizer para você que eu tenho. O brasileiro de hoje é o mesmo importante do brasileiro de 2019, que eu fui bicampeão, que eu fui campeão, e por aí vai. Então não tem título mais importante. Eu tenho o título mais importante que é ser pai. Olha. Assim, a gente nasceu no mesmo dia, né? Então tem muita coisa que a gente acaba pensando igual, tendo valores parecidos, muita coisa, e eu também penso muito nisso. Eu coloco minha família em primeiro lugar, sempre coloquei, acho que não tem como você tirar. Aí você falou pra mim assim, o que eu acho que todo mundo tem que pensar, todo mundo que está entrando no esporte, eu falo muito isso, que a gente está deixando só legado para os jovens, né? Tudo que tu tá falando da tua vida, coisas boas e ruins, momentos bons e ruins, do dia da adolescência e tal, isso fica de aprendizagem, isso não é incentivo. Não, Isso fica de aprendizagem, nem um pouco.
Por quê? O cara tá vendo, beleza, tá, mas quanto tempo agora você levou para ser reconhecido? Quanta coisa você deixou de ganhar num período que você poderia ter ganho, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que o material que a gente está produzindo, o objetivo da gente é exatamente esse, deixar que pessoas campeãs como você, eu sou entrevista campeão, graças a Deus. Pô, Graças a Deus. tô nesse hall? Tá no hall. Caramba, agora eu ganhei o título de novo, hein? É verdade, cara. Eu falo também toda vez, eu falo a mesma coisa. Eu não estou entrevistando você porque você é meu amigo, porque eu gosto de você. Então é só por isso. Isso facilita o nosso contato, facilita você aceitar. Beleza, mas você acabou de ser campeão brasileiro. Você é campeão carioca. Você é ranqueado. Você não está aqui. Vou repetir a mesma fala. Você foi ali na esquina e bateu em outro karateca. E por causa dessa tua fala, sem querer te cortar, acontece muito isso. Agora mesmo, teve um pessoal que saiu daqui, foi pra São Paulo, se eu não me engano, Campeonato Sul-Americano. Eu queria que também todo mundo soubesse. Mais uma polêmica dele, depois a gente volta aí. Eu fui campeão brasileiro porque tinham vários estilos, várias pessoas e vários lugares. Quando o cara é pan-americano, quando o cara é sul-americano, WKF, pan-americano, mundial, vários estilos, várias pessoas, vários lugares. Não sei quantos países, não sei quantos. Agora o cara vai ali. Teve o Mundial de Nilópolis, pra ter uma noção. Teve o Mundial de Karatê em Nilópolis. E o cara esquenta, eu fui campeão mundial. Quantos países? 3. Se teve. Porque o pessoal quer Bolsa Atleta. Eu acho que Bolsa Atleta, assim, dizer pra você que não ajuda, ajuda. Eu nunca tive. Mas quem sabe onde eu vou ter? Vai me ajudar pra caramba. Cara. Inclusive, mas o cara vai lá, ali na Conchinazinha ali, fala que foi campeão sul-americano, mas não fala que foi de estilo. E tem um nobre colega aí em Rio das Ostras que diz que é campeão mundial, bicampeão mundial, sei lá. Pode até ter sido. Mas de quê? De estilo, do estilo dele. Ou seja, ele foi lá, pode ter enfrentado 2, 3 pessoas e foi campeão mundial. Não tô generalizando, mas é de estilo, não é de... Sim. Não é disso. A Samara tem uma fala, eu não concordo muito, mas eu gosto muito de falar, que ela vira e fala assim, aqui é karatê de verdade. Acho que karatê de verdade em todos os lugares. Porém, aqui você tá lidando com todo mundo, com a nata, entendeu? Pô, eu quero muito disputar karatê, JK, de estilo. Se eu for campeão brasileiro de JK, eu sou campeão brasileiro de estilo Shotokan. Não campeão brasileiro no geral. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. E nisso, eu quero agradecer aqui, desculpa, não é política, pelo amor de Deus, antes que você pense, o prefeito Ebert, de Macaé, é um cara que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, mas na pessoa, não vou falar do prefeito, sim? É um cara que está investindo no esporte como um todo, está olhando para o esporte, coisa que outros prefeitos não fazem. Que a gente é tão difícil a gente conseguir apoio, cara. Para eu ter uma noção, o prefeito de lá, de Macaé, né, na qual a cidade que eu resido e treino, está pensando em ajudar. O prefeito Ebert, ele faz apoio ao esporte, mas no meio privado, eu não consegui nenhum apoio em Macaé. Aí eu consegui em Rio das Ostras, com o restaurante Carmesim, restaurante pizzaria, recomendo. Fui comer, antes de conseguir o apoio, fui comer, depois a gente começa a conversar. Top, comida, almoço top. Tem lá um rodízio de... Fica onde? Fica aqui no Costa Azul. Sabe ali a pousada Costa Azul? Sim. Do lado, restaurante Carmesim, do lado, não tem erro. Não, rapaziada, vamos dar apoio. Apoio o atleta, eu tô apoiando também. Aí eu consegui. Aí consegui da DB Jeans, que é uma loja
de moda feminina em jeans. Aí vão pensar, ele tá indo lá, isso é qualquer planta. Não, mas eu levo a minha esposa lá. E preço ótimo, material bom, vai e me apoia. Aí pais de alunos me ajudam. Eu tenho os pais de alunos, tem alunos que me ajudaram, que é a Vanessa, que por causa dela eu tenho meus equipamentos, que eu estava sem equipamentos. Aí tem a Tamires, o Marcos, são alunos também, a Vanessa também é aluna, que me ajudaram pagando metade da minha passagem. Você está me entendendo? Sim, sim. Então eu tive ali ajuda. Olha, é o GAF que eu ia falar, a única empresa é a Supply Equipamentos, que me ajudou com hospedagem, com hospedagem e alimentação. Para falar a verdade, ela fornece equipamento para empresas. Eu não entendo muito bem desse ramo, sim, mas é uma excelente. E e os donos são pais de aluno meu e são amantes do esporte. Se você quiser procurar também, ele tá na Rota 22, Bike Rota 22. Tá no Insta. O cara é ciclista. O cara é ciclista, foi o karatê, velho. Porque ele gosta de esporte. A esposa é professora de dança. Tá entendendo? São pessoas que gostam do esporte. Então, para você ter uma noção, mas são poucas. Eu já cheguei à máxima de escutar. Como é que fala? Telespectadores, seguidores? Eu não sei. Amigos, irmão. Amigos. É amigo. Eu consegui escutar uma vez que não iria me patrocinar porque esporte é coisa de vagabundo. Você acredita nisso? Acredito. Eu acredito porque eu já ouvi. Exato. Eu acredito porque eu já ouvi. Só que aí que tá. A gente ter essa possibilidade hoje, né, de nós mesmos gerarmos mídia, nos tornarmos uma mídia, mostra que não tem nada de vagabundo no praticante de esporte, principalmente de alto rendimento. Mostra que é o contrário, né? Porque um vagabundo não vai conseguir. Não vai. Um vagabundo não vai. Ele vai desistir com uma semana de treino. Dar 8 e dormir 10. Não vai. Então, assim, o que você falou, eu vou só dar uma assinatura aqui. Eu não conheço o prefeito de Macaé pessoalmente. Não conheço. Porém, eu conheço atletas que são ligados a ele. Você é um atleta que é ligado a ele. Tem a Verônica do Kickbox, que eu vou conversar com ela segunda-feira. Excelente atleta. Que também é apoiada por ele. Então, assim, eu estou vendo que ele está cuidando do esporte. Sim. Então, isso para mim independente das outras áreas, eu não entendo, não conheço, não sou de Macaé. Também não vou ficar fazendo propaganda. Vou ficar fazendo propaganda. Não é propaganda, a gente tem que fazer jus. Não, então, aonde eu consigo olhar, eu falo, sabe? Uhum. Então, assim, dentro do esporte eu tenho visto que ele tem procurado fazer um pouco diferente, né? Fazer a diferença ali. Então, aí fico meus parabéns ao prefeito, espero que possa continuar abençoando os atletas aí da região, dando esse apoio, né? E que outros prefeitos da nossa redondeza consigam seguir o exemplo, né? Porque, como o Jean falou, atleta de alto rendimento não é vagabundo, precisa de muito apoio porque é muito custo, é muito gasto, é equipamento, com isso, com aquilo, é inscrição de competição e o que o atleta abre mão não tem preço que pague. E está levando o nome do município, está levando o nome da cidade, está levando o nome do estado, está levando o nome do país. Vou usar a sua sensei como exemplo. Se eu estiver errado, você até corrige, mas eu acredito que eu esteja certo. Ela carregou a tocha olímpica, né? Sim, em Macaé. Calma aí, né? O mundo inteiro olhou para ela. Sim. O mundo todo olhou para ela. Então, é aí que a gente vê. Né? Você tem uma representante olímpica ali do foi lado. Atleta de alto rendimento, ela foi atleta, ela foi da seleção brasileira durante muitos anos e ralou pra caramba, mas aí deixa ela falar que é isso. Não, deixa. Então, não vai dar a resenha pra ela. Sim, final do final. Qual é a nota que você dá para a carreira do Jean? De 0 a 10. 5. 5? Tá começando. Tá começando? Apenas começando. Tá
Bom, é isso, rapaziada. Nota 5. É porque tô curtindo. Aquilo que ficou para trás me fez chegar até aqui. E aqui agora é o meu momento de curtir. Daqui a alguns anos, você pode chegar para mim, qual é a nota que você dá? Se eu for pensar em sofrimento e tudo que eu já passei, eu poderia dizer para você, dou um 8. Mas não, dou um 5, começando agora, cara. Começando agora, e tem muito ainda para vir. Você ainda vai fazer uma outra comigo ano que vem. Não, e o ano que vem, é até bom que a gente já fica para falar. Ano que vem o projeto é um pouco diferente. Vou continuar com as entrevistas externas, mas vou lançar o podcast ano que vem, com o nosso espaço, tudo direitinho. Você já está pré-convidado. Então, para minha ignorância, o que é podcast? Você não sabe o que é um podcast? Então, eu escuto falar, mas eu nunca, não sou um cara de... Então, tá convidado. Aí quando você for lá, você vai já conhecer tudo, inclusive os bastidores, tudo. Enfim, é como se fosse uma sala, né? Que o microfone fica aberto, a gente troca uma ideia, que a gente está fazendo aqui, porém, com uma estrutura, com um cenário, com... igual tem a Jovem Pan, uma rádio... Isso, tipo isso. Tá. Tipo isso. Eu sou da rádio, cara. É da rádio, né? E aí, como você falou, Paulo, agora há pouco, né? Patrocínio para o atleta é fundamental, não tem como a gente sobreviver nessa área sem patrocínio. A minha área também preciso de patrocínio para me manter, sim, continuar produzindo e tal. Então, assim, primeira coisa que eu peço para os amigos aí, quem gostou do bate-papo com o Jean aqui, puder curtir a nossa página, curtir o nosso vídeo aí. Joinha, isso eu conheço. Esse é mais joinha? Joinha eu conheço. Se puderem curtir, beleza. Se não gostaram também, bota dedinho para baixo, escreve aí, pô, não gostei não, foi chato, foi isso, foi aquilo, porque é a maneira que eu tenho de saber que o conteúdo que eu estou fazendo é bom ou ruim, né, e para tentar melhorar, porque eu não quero que façam a divisão, né, que não gosta e pule para outro, pô, me ajuda aí, ele vai melhorar aí, beleza? E eu tenho uma empresa que, pô, cara, me dá uma força danada para poder tocar o projeto, acreditou em mim, tem acreditado em mim até agora e eu tenho só a agradecer, que é a Metamorfose Informática, que é do Carlos, que é aqui de Rio das Ostras. E aí eles me ajudam e com isso eu consegui aqui, cara, fazer de coração uma lembrança pra você. Que isso, aí você mata o velho. O velho não, novinho. É novinho. 17 anos, galera. Espero que você goste aí, tá? Que isso, rapaz, que lindo. Um abraço pro Carlos, parceirão. Gente boa, que isso. Falei de você pra ele hoje, falei que vinha conversar contigo. Pô, conheço já e tal. Pegou uma foto antiga. Pô, irmão, tem que... Pegou uma foto antiga, mas ficou uma foto maneira. Eu botaria que ia ficar Beleza, irmão. Então, assim, é isso, a forma de dizer obrigado a você por tudo, por ter aceitado estar aqui com a gente, por ser um cara que tem feito a diferença aí para nossa região, tem sido um exemplo. Meu outro troféu, galera. Tem sido um exemplo aí para a molecada. Espero que sua sala continue lotada de alunos, que você consiga influenciar essa molecada no caminho do bem, porque eu sei que quem pratica esporte não tem tempo de ocupar a mente com besteira e a gente está precisando de bons exemplos, irmão. Valeu? Tamo junto e espero te encontrar lá no meu podcast. Eu vou estar lá. Vou estar lá, pode ter certeza. Felizardos, obrigado pela paciência de vocês. Tamo junto.